Ciências. Quebrando fronteiras. Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre a dilatação dos corpos. Então, o que seria essa dilatação? A dilatação é basicamente a variação nas dimensões, ou seja, no tamanho de um objeto devido à variação da temperatura. É bom lembrar que quanto maior for a temperatura de um corpo, maior será a agitação de seus átomos ou de suas moléculas. Isso acontece porque o aumento da temperatura de um corpo não provoca somente o aumento da agitação desses átomos e moléculas, mas provoca também outros efeitos no corpo. É importante falar que praticamente todas as substâncias, sejam sólidas, líquidas ou gasosas, dilatam-se com o aumento da temperatura e contraem-se quando sua temperatura é diminuída. Isso só ocorre devido à sua variação de temperatura. Podemos dizer então que quando ocorre o aumento do tamanho do corpo a partir do aumento da temperatura, é chamado de dilatação térmica. Neste caso, corpos sólidos, líquidos e gasosos presentes na natureza, diante de aquecimento ou resfriamento, podem se dilatar ou contrair. Neste exemplo aqui, é possível observar que quando a água está fervendo, ocorre uma dilatação das suas moléculas, ou seja, ocorre o borbulhamento, nas quais as suas moléculas estão se afastando uma das outras, ocupando cada vez mais espaço na panela. Por isso a gente tem aquela sensação que o volume da água aumenta. Caso a temperatura diminua, ocorrerá a operação inversa, ou seja, os corpos irão se contrair. Nesse caso, ao desligar essa água que está fervendo, dá a impressão que seu volume está baixando. Isso porque as moléculas não estão mais em movimento. Dessa forma, ela está se contraindo. Existe basicamente 3 tipos de dilatação, que é a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. O primeiro tipo de dilatação é a linear, e ela ocorre quando o corpo sofre expansão em sua dimensão, ou seja, no seu comprimento. É possível observar isso nos metais que são aquecidos, na qual o seu comprimento ele aumenta de tamanho. Já na dilatação superficial, está ligada ao aumento do comprimento e da largura do corpo, ou seja, há um aumento em 2 dimensões. Nesse caso, terá alterações na área desse corpo e isso ocorre com frequência quando nós aquecemos uma placa de metal, na qual é possível observar que o seu comprimento e largura são alterados. E a dilatação volumétrica está ligada ao aumento do corpo em 3 dimensões, ou seja, com o aumento da temperatura, o corpo sofre variação no comprimento, na largura e na altura. A dilatação volumétrica pode ocorrer quando estamos fervendo o leite. Como é possível observar, ao aumentar a temperatura do leite, o seu volume muda em todas as direções. Ou até mesmo ao deixar um gelo a uma temperatura maior, pode observar como seu comprimento, altura e largura tiveram as alterações. Ficamos por aqui e até a próxima.